Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Aprenda Mais. No segundo episódio desta semana, prosseguiremos com o polêmico assunto reencarnação e ressurreição. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Danilo e te convido a participar conosco de mais uma série do Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Não esquece, faça a sua inscrição agora. Clica aqui no sininho que você será informado de todo o material que nós iremos publicar. No episódio de hoje, vamos abordar o tema dessa temporada trazendo uma curiosidade. Falaremos também acerca dos saduceus e entenderemos se Jesus reencarnou. E veremos o que a Bíblia diz a respeito de reencarnação e ressurreição, chegando a uma conclusão. A curiosidade que apresentaremos agora diz respeito ao espiritismo kardecista. Eles apresentam-no como uma ciência, ou seja, negam que seja uma religião e não gostam de que o termo espiritismo seja aplicado a outras crenças, principalmente as de origem africana. A teoria da reencarnação, também chamada de palingenesia, é um dos principais dogmas do espiritismo de Allan Kardec. Eles acreditam que o ser espiritual, a alma ou o espírito, de alguém sai do seu corpo, separado pela morte para posteriormente vivificar um novo corpo. Segundo Kardec, o sujeito só encarna de novo, depois de cumprir alguns procedimentos. Um segundo ponto que abordaremos no episódio de hoje é acerca dos saduceus. Genericamente falando, era uma classe político-religiosa muito influente que exerceu o ofício do sacerdócio em Israel desde o ano 6 até 36 depois de Cristo. Os saduceus não eram muitos em número, mas constituíam um partido de membros ricos e aristocratas que dava apoio ao governo romano para garantir a manutenção dos seus privilégios. Quase todos os sacerdotes e aristocratas dos dias de Cristo eram saduceus. O sumo sacerdote Anás, nomeado para o cargo do ano 6 depois de Cristo e deposto no ano 15, era saduceu e foi substituído por Caifás, seu genro, também saduceu, que exerceu o cargo de 18 até 36 depois de Cristo. Anás, porém, continuou operando como auxiliar de Caifás no exército do sacerdócio. Ambos participaram do julgamento de Jesus. Está lá escrito em João 18, versículos 12, 14 e 24. E da perseguição aos apóstolos, está lá em Atos 4, versículos 5 e 6. Religiosamente falando, eram tradicionalistas, mas não aceitavam a lei oral dos escribas, ao contrário dos fariseus, que a acatavam sem restrições. Os saduceus consideravam como lei por excelência e exclusivamente a lei de Moisés, isto é, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, chamados Pentateuco. Quanto aos profetas, aos livros de sabedoria e de poesia, ao que parece, eles não consideravam como parte das Escrituras. Espiritualmente, diferiam dos fariseus, porque negavam a vida após a morte e afirmavam que, com base na lei, não se podia afirmar a imortalidade, enquanto os fariseus afirmavam que sim. Também eles não criam na existência da alma, do espírito, dos anjos e nem na ressurreição. Eram essencialmente materialistas e não acreditavam na interferência de Deus no destino dos homens, mas tão somente no livre-arbítrio como fator de direcionamento da vida. Eles diferiam dos fariseus. Agora vem a pergunta que não quer calar. Jesus reencarnou? Eu creio que mais de 90% daqueles que vão assistir, ou talvez até um número mais próximo de 100, vão responder corretamente essa pergunta. Mas para responder a essa pergunta, nós vamos buscar uma base bíblica para isso. Muita gente confunde reencarnação com ressurreição. Alguns ousam até afirmar que o Senhor Jesus apareceu reencarnado para os discípulos, mas isso não é verdade. Durante a sua aparição, ele deu ênfase ao ato de habitar o mesmo corpo. João capítulo 20, versículos 24 a 28 vai dizer assim:
Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse Tomé: Põe aqui o teu dedo. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. O corpo que Tomé tocou foi o mesmo que esteve com o Senhor Jesus o tempo inteiro. Quando ele voltar glorificado, será o mesmo Cristo que as pessoas viram pregando na Galileia. Está escrito lá em Atos 1, versículos 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Kardec, entretanto, afirmava que a ressurreição e reencarnação eram a mesma coisa, que os judeus tinham a reencarnação como dogma e que João Batista seria a reencarnação de Elias. Além disso, no entender kardecista, quando o Senhor Jesus falou que deveríamos nascer de novo, como está escrito lá em João 3,3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele estava, na verdade, querendo dizer reencarnar. Se isso fosse verdade, teríamos que admitir que todos os tradutores da Bíblia, de todos os idiomas que receberam a palavra de Deus, erraram juntos. E isso seria impossível. Após tudo que vemos até aqui, o que é que a Bíblia tem a nos dizer acerca de reencarnação e ressurreição? Primeiro, a salvação não vem por méritos pessoais. Efésios 2, versículo 8 diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A purificação de pecados é feita somente pelo Senhor Jesus Cristo. Hebreus 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Terceiro, vive-se uma só vez e há apenas uma oportunidade para se entrar na vida eterna. Mateus 18:8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te era entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Gálatas 1:9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Lucas 16:17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Lucas 23:43. E disse-lhe Jesus: em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Concluindo, Jesus é o centro da nossa fé. Sem ressurreição em Cristo, não há salvação. Se reencarnar fosse a solução, a morte e ressurreição de Cristo teria sido inútil. Jesus não ensinou sobre a pluralidade de existências. Os que creem na reencarnação não aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Sem ressurreição, negamos a obra da cruz. A essência do cristianismo, portanto, qualquer religião ou seita que se diz cristã e nega a obra da cruz
e a ressurreição de Jesus, não pode ter Cristo no centro de sua fé. Possuímos apenas uma vida, e ela é eterna. Como passaremos a vida, se ao lado de Deus ou não, é uma escolha pessoal a ser feita em uma única encarnação, ou seja, aqui nós estamos vivendo aqui a nossa vida atual, que é única, e o convite Jesus já nos fez. João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Nos episódios dessa semana, falamos acerca de reencarnação e ressurreição. Fiquem ligados, pois na próxima semana nós temos um encontro marcado com a sua faculdade em pequenas doses. O nosso Aprenda Mais. Até a próxima semana. Deus os abençoe.